Olá, aqui é o professor Diego Carneiro e hoje iremos para a nossa terceira aula sobre a linguagem R. Hoje aprenderemos como importar dados no R. Mas antes de adentrar nesse tópico, precisamos compreender em mais profundidade o que são data frames. Conforme abordado na aula anterior, data frames são planilhas mais flexíveis. Elas são como matrizes, contudo podem assumir valores diversos, desde números inteiros, strings, valores lógicos, etc. Todos dentro do mesmo objeto. Então vamos exemplificar. Sejam esse conjunto de vetores aqui, x, y, z e w, com os quais nós vamos construir um data frame de exemplo. Então note que o vetor x está recebendo valores fracionados, né? Valores numéricos. Então ele será numérico. Já o vetor C, que está recebendo valores inteiros, 1, 2 pontos, 5, o L depois é para indicar que é inteiro, Ctrl Enter, criamos o objeto Y. Já o vetor Z, ele é composto das vogais, das letras A até E, certo? Portanto, strings, o texto. E o vetor W é um vetor lógico, composto de 5 inputs, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, nós podemos combinar todos esses elementos dentro de um data frame. Para tanto, nós definimos um objeto, vamos chamar def para denominar o data frame, e o comando é data.frame. E aqui, basicamente, o que vamos fazer é identificar o nome de cada variável, ou seja, o nome de cada coluna, e os valores serão dados pelos vetores que foram criados. Ou seja, vai criar uma variável chamada números dentro desse data frame que vai assumir os valores do vetor x. A mesma coisa para o vetor y, z e w, com os nomes das variáveis inteiros, letras e lógicos. Eu poderia perfeitamente colocar em vez do x já o próprio c com os valores aqui dentro. Certo? Fiz esse passo a passo para vocês compreenderem que é possível construir data frames a partir de vetores. Vamos então criar o nosso data frame. Vamos fazer a visualização para vocês entenderem o diferencial. Note que ele já se assemelha mais a uma planilha, como o Excel, por exemplo, em que ele combina aqui no head os nomes das variáveis e os valores que eles assumem. No caso, 5 valores, conforme foi demonstrado. Se eu quero acessar um valor, uma variável em particular dentro de um data frame, eu uso essa expressão df, ou seja, o nome do objeto que recebe o data frame, cifrão e o nome da variável em questão. Então eu estou aqui acessando a variável números dentro do data frame df. Então executei e aí ela me reporta os valores da variável em questão. E eu posso fazer isso com todas, posso realizar operações, inclusive aquelas mesmas operações matemáticas e funções matemáticas com essas variáveis da mesma forma que foi demonstrado na aula anterior. Agora eu vou remover todos os objetos que foram criados, só por questão de organização. Eu vou limpar essa tela, para tanto, vou utilizar o comando Ctrl L, certo? E agora nós vamos entrar na importação de dados propriamente dito. A fim de boa prática, antes de importar os dados, sugiro que você defina a pasta de trabalho. Para isso você vai usar o comando setwd. E dentro você vai definir a pasta que você está trabalhando. Por que isso é conveniente? Porque quando você for expressar os arquivos, se for puxar ou salvar os arquivos, você basta digitar o nome do arquivo, desde que ele esteja, claro, na pasta que você está trabalhando. Então, essa conveniência ajuda na organização dos dados. Então, vamos lá, setwd, a pasta de trabalho aqui é c barra curso R, né? Ctrl Enter, definida a minha pasta de trabalho. Você pode visualizar os arquivos da pasta de trabalho aqui na lateral, certo? Então, eu tenho aqui alguns arquivos nessa pasta, C, curso R. Agora eu vou importar um arquivo .csv, cujo nome é isso, arquivo.csv.
Vamos dar uma olhadinha nele aqui. Ó, ele é um arquivo separado por vírgula, né? .csv. Eu abri ele aqui no bloco de notas. Ele tem 5 variáveis, var1, var2, aliás, 4 variáveis, var1, var2, var3 e var4. E aqui eu tenho os valores e eles estão separados por ponto e vírgula, certo? É importante você ter em mente essa organização. Então vamos tentar puxar isso para o R e ele vai ser lido como um data frame. Então para isso vamos usar o comando head csv2. Então eu vou criar um data frame, vou chamar de dados, ele vai receber head.csv. Aqui eu vou colocar o nome do arquivo, né? Lembrando que ele tem que estar dentro da pasta de trabalho. Se eu não fizer essa definição da pasta de trabalho, aqui eu posso colocar o caminho completo. Por exemplo, c, curso r, arquivo.csv. Essa opção header, ela identifica que a primeira linha do arquivo contém o nome das variáveis, certo? Então, se você estiver trabalhando com um arquivo que não possui, você pode deixar essa opção em branco. E essa opção sep vai me indicar qual é o caractere que separa uma coluna da outra. Então, vamos importar esses dados. Pronto, dados foram importados. Usando o comando class, no data frame que foi importado, nós conseguimos ver as variáveis. Tem um resuminho sobre o status desse objeto. No caso, ele vai me indicar que o dados é um data frame. Por isso a importância de entender melhor o data frame antes de fazer essa importação. Você também pode, da mesma forma que foi feito com o exemplo anterior, visualizar esse data frame e aqui ele está organizado, né, seguindo aquela estrutura. Tenho 4 variáveis, var1, var2, var3, var4 e tenho aqui 9 observações. Né? Onde havia ponto e vírgula, ele delimitou cada coluna. Eu posso ainda usar o comando summary, ele vai me dar uma visão geral sobre as variáveis. Então, como as variáveis são categóricas, aliás, são numéricas, né, ele me dá algumas estatísticas aqui sobre cada variável. Se tratassem de variáveis strings ou variáveis lógicas, né, aqui ele daria o percentual de variáveis em cada categoria, ou alguma coisa assim, identificando também sempre se são strings ou se são lógicas, né, a classe delas, certo? Por fim, uma vez com o data frame aberto, eu posso realizar qualquer operação que eu queira e ao fim eu posso salvar esse arquivo. Então eu vou usar o comando write.table dados, indicando qual dataset que eu estou salvando, e aqui em file eu identifico o nome do arquivo que vai ser salvo. Mais uma vez uso o separador ponto e vírgula, indicando que ele vai gerar um arquivo .csv, ou seja, um arquivo separado por vírgulas, cujo separador é ponto e vírgula. Então eu venho aqui, write table, e ele salva o arquivo, certo? O arquivo já está aqui na pasta, arquivo 2.csv, o arquivo foi gerado. E essa aqui é o tópico introdutório para vocês trazerem dados para dentro do R, e nas próximas aulas nós aprenderemos como realizar mais manipulações nessa linguagem de programação. E por enquanto é isso, muito obrigado.